Fala, amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes aqui, passando então para mais uma aula. Nessa ocasião, iremos comentar um pouquinho sobre o pensamento do sociólogo George Herbert Mead, um homem muito importante para a história do pensamento sociológico, antropológico e implicações, inclusive, filosóficas, ok? Nessa ocasião, então, iremos refletir um pouquinho sobre a sua estrutura conceitual, sobre aquilo que ele elaborou. Ele está associado à Escola de Chicago, de alguma maneira exerceu uma influência muito significativa no pensamento de homens, inclusive como o próprio Habermas, que iremos estudar posteriormente. Então, por isso que é importante seguirmos essa estrutura aqui, ok? Bom, a palavra ou o termo que mais se encaixa, por assim dizer, para representar de alguma maneira um pouco do pensamento de George Mead é interacionismo simbólico, certo? Interacionismo simbólico. Lembrando que a expressão interacionismo simbólico não foi criada por ele. Na verdade, ela foi criada postumamente, posteriormente, para representar um pouco do seu pensamento. E então, nós recorremos a essa expressão, porque, de fato, ela é uma expressão interessante, é importante, e creio que vale muito a pena utilizar. Ok? Então, veja só. Para a mídia, a sociologia ela estuda a consciência, estuda a ação e a interação, ok? Então, consciência, ação e interação, isso é importante. Existe, de alguma maneira, uma certa influência de Emile Durkheim sobre o pensamento de George Mead, de maneira que você encontra aí alguns resquícios da ideia de um funcionalismo, inclusive dessa ideia da anterioridade da sociedade para com o indivíduo. No pensamento de Durkheim, você poderia perceber de forma clara, por exemplo, que havia, sim, uma anterioridade da sociedade para com o indivíduo. E ele, inclusive, dizia que a parte, o todo condiciona as partes, ou seja, o indivíduo é simplesmente uma parte, a sociedade é o todo. Então, as ações individuais, de alguma maneira, é resultado da sociedade a qual você está inserido. Durkheim dizia que o fato social não está no indivíduo, mas na sociedade. O que é um fato social? Toda maneira de pensar, de sentir, de agir, de alguma maneira é exterior ao indivíduo. Então, o fato social tem três características: exterioridade, coercitividade, generalidade. Os fatos sociais estão na sociedade e não no indivíduo. De maneira que, se eu quero descobrir, por exemplo, por que determinado dos indivíduos, ou porque determinado indivíduo age de determinada maneira, eu não devo buscar na conduta individual, mas devo examinar a sociedade, examinar o fato social a qual essa sociedade, de maneira qual está estruturada. Então, você tem uma anterioridade aí da sociedade para com o indivíduo. Ela é anterior ao indivíduo e, de alguma maneira, condiciona as ações individuais. É claro que não absolutamente, mas você tem aí uma espécie de condicionamento. As sociedades mais complexas, Durkheim vai dizer, ela apresenta, né, maior divisão do trabalho, consequentemente, maior sentimento de dependência um dos outros, a cadeia da interdependência. Você sabe que você depende mais do outro, dada a maior divisão do trabalho. São sociedades mais complexas. E, de alguma maneira, nessas sociedades mais complexas, você consegue encontrar uma maior liberdade do indivíduo, uma consciência individual mais avantajada, sendo que nas sociedades menos complexas, que seriam classificadas, claro que a contragosto de alguns, como sociedades primitivas, você encontra aí uma maior consciência coletiva e menor consciência individual. Então, as atitudes e as ações individuais tendem a ser mecanizadas, repetitivas, ações que trabalham dentro de um certo padrão de repetição. O que, de fato, me parece que com a modernidade, e com a técnica, inclusive, a tecnocracia moderna, né, você encontra aí um mecanicismo muito grande. Me parece que a sociedade, embora complexa aos termos de Durkheim, você ainda consegue encontrar uma mecanização, ou seja, os homens agem no automático. Inclusive essa crítica que Heidegger vai fazer à técnica na modernidade, mostrando que ela suprime a razão, o pensamento crítico, a racionalidade, a autonomia do indivíduo e promove, por assim dizer, uma mecanização das ações. A razão que esse indivíduo tem é uma razão atrofiada, é uma razão doente, para usar a ideia de Horkheim em Eclipse da Razão. É uma razão doente, é a razão instrumental, que a escola de Frankfurt fala. Então você ainda encontra um pouco disso na modernidade. Mas voltando aqui, então, para o George Mead, você consegue perceber, então, que ele vai mostrar que há uma relação muito clara entre consciência, o eu, né,
o indivíduo, a identidade do indivíduo e a sociedade. A questão é muito simples. Mead vai descrever que a mente, o self individual, a identidade do sujeito, a sua consciência, sua própria subjetividade, se origina através dos processos sociais. Então, o indivíduo, de alguma maneira, é o fruto de um processo social. E é isso que nós temos que entender na perspectiva de Mead. Okay? O indivíduo é constituído pelo social. Tá? A sociedade constitui o indivíduo, por isso que ela é anterior ao indivíduo. O indivíduo ele vai ser formado dentro dessa sociedade que já existe antes dele. Então, ele vai ser educado e formado dentro dessa sociedade e vai receber dessa sociedade certas estruturas de pensamento, de visão de mundo e coisas do tipo, ok? Os seres humanos agem em relação às coisas, ele vai colocar uma coisa interessante, dizendo que os seres humanos agem em relação às coisas tá, com base no significado que essas coisas possuem para ele. Veja só, vamos sintetizar aqui. George Mead vai dizer que o indivíduo ele é formado dentro daquela sociedade, na relação social, certo? No meu relacionamento com o outro, a minha subjetividade vai ser estruturada, certo? Nessa interação, ó a palavra interação com o outro, o indivíduo vai formando a sua mentalidade, a sua consciência, a sua subjetividade vai se estruturando na interação com o outro, certo? E nesse processo de interação com o outro, eu vou recebendo dele, inclusive, e vou também partilhando mecanismos simbólicos. O que seriam esses mecanismos simbólicos, para usar uma expressão mais simples? Muito simples. Toda criança, pensa uma criança aqui, uma criança recém-nascida, quando ela chora, a mãe geralmente vai dizer, olha, tá com fome, eu acho que é cólica, eu acho que é... E a mãe, então, ela vai atribuir significado àquela ação. Mas a verdade é que aquela criança, ela não atribuiu significado nenhuma à ação que ela fez. Não havia significado consciente à ação que aquela criança fez, ela só chorou, porque isso era instintivo. É uma reação instintiva, certo? O seu corpo, dadas expressões biológicas, se manifestou e reagiu daquela maneira, porque sentiu alguma necessidade. O Vallon, inclusive, mostra que a linguagem da criança, a princípio, é uma linguagem afetiva, ela se manifesta daquele jeito, e ela aprende, inclusive, olha, com a evolução, ela vai aprendendo que ao reagir de determinada maneira, ela recebe, às vezes, o que quer ou não. Então, é uma resposta biológica, é meramente instintiva. Mas a criança não atribui significação consciente àquela ação de chorar. A mãe que vai interpretar. Então, por quê? Porque existe aí estruturas simbólicas, né, e estruturas não simbólicas. Então, ações simbólicas e ações não simbólicas. A ação da criança, por exemplo, é uma ação não simbólica. Ou, às vezes, quando eu faço um tipo de um gesto aqui, por exemplo, que não tem significado nenhum para você. Essa é uma ação não simbólica. Já quando eu faço um gesto assim, ou um gesto assim, ou um gesto até mais obsceno, como aquele de mostrar o dedo do meio e coisas do tipo, né? Perdoem minha expressão. Essa é uma ação com conteúdos, uma ação simbólica porque possui conteúdo, possui significado, possui um sentido. Você vai interpretar o que eu estou fazendo aqui e você vai entender, inclusive, o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui para você tem um significado, tá? Tem um significado. Então, é uma ação simbólica. E a pessoa, para quem eu estou fazendo esse gesto, ela interpreta o que eu estou fazendo. E ela entende, ela vê significado nisso, por isso que é uma ação simbólica. A criança recém-nascida, ela ainda não está inserida no mundo do simbólico. George Mead vai mostrar de forma clara que o ser humano ele expande o domínio da natureza ao se integrar no mundo simbólico. Esse mundo simbólico é um mundo de significação, que nós compartilhamos uns com os outros através da linguagem. Certo? Por isso que Mead vai mostrar que o homem ele é um ser comunicacional. O homem é um ser da linguagem. Porque a linguagem de fato, ela estrutura, por assim dizer, o mundo simbólico de forma muito clara. Tá? De forma muito clara. Então, a criança recém-nascida, ela ainda não está inserida no mundo simbólico. Mas conforme ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela começa, então, a ser introduzida no mundo dos símbolos. E ela começa a perceber que há significados que expandem aquilo que ela percebe através da sua percepção, dos sentidos. Ela olha, por exemplo, um objeto de madeira, 4 pernas ali, e ela vai descobrir depois que aquele objeto se chama mesa, certo? Mas que a mesa, dentro do mundo simbólico, não é simplesmente um objeto de madeira com 4 pernas. A mesa, na verdade, é um lugar onde se reúne para comer, é um lugar da comunhão familiar, é um lugar importante em que as pessoas geralmente tendem a respeitar, por assim dizer, aquele momento e coisas do tipo, sabe? Nas sociedades tradicionais,
você ainda encontra isso com maior frequência. As sociedades contemporâneas, as tradições foram diluídas, então as sociedades contemporâneas, você de forma muito rara encontra ainda um apego às tradições, porque não há mais preservação de tradição, passado de geração para geração nas sociedades contemporâneas, principalmente nas sociedades mais complexas, inclusive, você consegue encontrar as ações tradicionais ou afetivas foram diluídas, ações que Max Weber falava, né? Dizia que existe a ação racional visando fins, ação racional visando valores, ação tradicional, ação afetiva, né? Que são tipos ideais de ação, mas as ações tradicionais e afetivas nas sociedades contemporâneas, elas se diluíram. Então, raramente uma criança age baseada em tradições. Pouquíssimas tradições permaneceram. Então, o que você vai perceber? Você percebe que a criança ela vai sendo introduzida nesse mundo simbólico, mediado pela linguagem, construído pela linguagem, estruturado pela linguagem. Um mundo onde possui ritos, um mundo onde a religião também se estrutura nesse mundo simbólico, até mesmo a ciência. O homem, já dizia Ernest Cassirer, é um animal simbólico. Ele expande o domínio da natureza e se estrutura através de símbolos, ok? Então ele vê aquela mesa e ele sabe que aquela mesa é muito mais do que um mero objeto. Mero objeto. E o George Mead vai mostrar que a forma como nos relacionamos com as coisas, de alguma maneira, depende do significado que essas coisas têm para nós. Ou seja, o que é um objeto? Um objeto, só existe objeto para um sujeito. Dizia Russell. Certo? Só existe objeto para um sujeito. Todo objeto é um objeto para nós, para mim. Certo? Não há objeto fora da consciência, da intencionalidade humana. Certo? Então, quando eu olho, por exemplo, um celular como esse daqui, eu, certo, atribuo significação a isso. Esse celular é importante para mim, por quê? Porque ele possui um significado, um sentido. Dentro do mundo simbólico, ele possui um sentido. Não é um objeto físico meramente que eu posso pegar, bater e jogar. Não. Tem um sentido, um significado que extrapola a materialidade do aparelho. Certo? Certo? Então, esse sentido e significado, ele pertence ao mundo simbólico. E eu me relaciono com as coisas atribuindo significado, sentido a elas. O nível de significado que dou a essas coisas, de alguma maneira, influencia a forma como me relaciono com elas. Quanto mais importante uma coisa para mim, significa mais significado ela tem. Ok? Então veja só. Esse significado que as coisas possuem é um significado que nós compartilhamos socialmente. Compartilhamos socialmente. Pensa só. Pensa o dinheiro. O dinheiro, papel. Você pega, não, é um papel. Certo? Simplesmente papel. Vamos ver se tem alguma. Você tem aqui. Você tem isso aqui. Isso aqui é papel. Simples assim. Qual a diferença disso aqui para o papel aqui? Ó? Para esse papel do livro. Esse papel vale mais. Tem significado maior. Dentro do mundo simbólico, isso aqui tem uma representação maior do que aquela lá. Então, a forma como nós nos relacionamos com esse tipo de papel, com o papel dessa categoria, é claro que esse papel aqui, de fato, esse em especial, não tem muito valor, não, certo? Mas o dinheiro é um papel. É um papel. Como qualquer outro papel. Só que nós, socialmente falando, atribuímos significado maior a esse papel do que um papel, uma folha em branco, por exemplo, como essa daqui. Certo? Então, os significados, os sentidos são construídos socialmente através do processo de interação de um para com o outro. E nós entramos no mundo simbólico através do social. Ao me relacionar com o outro, eu vou aprendendo os significados e sentidos socialmente construídos que essa sociedade partilha, certo? Eu vou sendo integrado ao mundo simbólico que essa sociedade construiu, e aí eu vou reproduzindo, inclusive, esse mundo simbólico quando eu internalizo ele. Eu internalizo os rituais, a lógica estruturante desse mundo simbólico. Por exemplo, eu começo a valorizar o dinheiro, porque o dinheiro, simbolicamente falando, ganhou um status privilegiado para a nossa sociedade. E começo a valorizar, dar mais significado ao dinheiro, inclusive, do que as próprias pessoas, às vezes. Por isso que George Simmel, na filosofia do dinheiro, ele vai dizer que o dinheiro se tornou um deus para a sociedade. Por quê? Porque dentro do mundo simbólico, o dinheiro adquiriu status de divindade. Inclusive, dando ordens a nós. O dinheiro, que é algo impessoal, se tornou pessoal. Aquilo que Karl Marx falava, né? De fetichismo e reificação. Tá? Reificação da mercadoria e fetichismo da mercadoria e reificação do trabalhador. Transformamos a mercadoria em coisa, damos vida a ela, e o homem transformamos a mercadoria em ser vivo, damos vida à mercadoria,
certo? Damos sentimentos e personalidade a ela, e ao homem nós objetificamos o ser humano, transformamos ele em um mero objeto, certo? Então, despersonalização do próprio ser humano. Isso é claro nas sociedades que vivemos. Por quê? Porque o nosso mundo simbólico estrutura a nossa mentalidade, a nossa individualidade, a forma como enxergamos as coisas, como enxergamos os outros, inclusive. A forma como nos interagimos socialmente já é resultado da sociedade, inclusive. Quando eu internalizo esses processos sociais através da interação com o outro, certo? Eu me torno um reprodutor disso, mas não meramente. Porque George Mead vai mostrar que o homem é o único ser que consegue, de alguma maneira, dialogar consigo mesmo. O homem é o único ser que é objeto de si mesmo. Ou seja, eu falo comigo mesmo. Eu analiso as minhas próprias condutas. Esse é o eu internalizado, por assim dizer. Existe o eu social e o eu internalizado, sabe? Que é o I e o me, né? O eu e o mim, alguns traduzem. Então, esse eu é o eu para minha consciência individual. Esse eu que eu dialogo comigo mesmo. Sabe quando você faz uma coisa errada e você chega na frente do espelho e você briga com você mesmo? Então, esse é um processo de reflexão. Tá? Há um processo autorreflexivo com o homem. O homem consegue dialogar consigo mesmo. Consegue ser um objeto para si próprio. Ele estuda suas próprias ações. Ele, inclusive, reprova aquilo que ele mesmo fala, aquilo que ele mesmo pensa, aquilo que ele mesmo faz. Okay? Nós nos autoanalisamos, esse é um processo de autorreflexividade que marca, por assim dizer, a vida de um homem. Nesse mundo simbólico, quando nós incorporamos as estruturas simbólicas que compõem a nossa sociedade, certo? O que dá os sentidos, significados que as coisas têm, nós começamos a refletir a própria existência humana, a respeito do próprio ser humano. A consciência é formada a partir do social, o George Mead vai dizer. A minha individualidade é formada a partir do social. A própria ideia que tenho de mim mesmo é formada a partir do social, mas existe um processo reflexivo. Quando eu começo a refletir a partir daquilo que sou, a partir daquilo que penso, a partir do que faço, inclusive posso efetuar mudanças no social, por causa do processo reflexivo. Então, George Mead vai mostrar que é um processo dialético entre sociedade e indivíduo. Não há um determinismo absoluto. Há um processo dialético, o indivíduo pode mudar a sociedade, mas a sociedade muda o indivíduo. O indivíduo muda a sociedade. E a sociedade muda o indivíduo. É um processo dialético, entende? De uma relação de um para com o outro. Tá? Então isso é importante. E existe o mim, que seria a forma como a sociedade me enxerga. A forma como a sociedade me vê. E muitas vezes eu começo a agir de acordo com a forma como os outros me enxergam e me veem. Para John Mead, ele vai mostrar que a subjetividade humana ela é entretecida dentro da interação com o outro. A minha identidade ela é construída no processo de interação com o outro. Imagina a criança. A criança, em primeira instância, ela não tem consciência de si enquanto um sujeito. Não tem. A criança, nas suas primeiras fases, não tem consciência de si enquanto sujeito. Ela, em seus primeiros momentos, se enxerga como uma mera extensão do corpo da mãe. Ou a mãe com uma mera extensão do seu próprio corpo. A criança ainda não tem compreensão do seu próprio corpo. Piaget ele fala sobre a construção da identidade da criança, ele mostra de forma clara que em seus primeiros estágios, por exemplo, a criança ainda não tem consciência de si. A consciência do eu não foi desenvolvida ainda, certo? O próprio Lacan, inclusive, na teoria do corpo esfacelado, ele vai mostrar que a criança não tem consciência dessa sua identidade corporal, de que ela é um sujeito com um corpo. Né? O próprio Vallon também fala sobre isso, a desenvolver a ideia do estádio do espelho, que Lacan também desenvolve. Esse estádio do espelho é importante para a formação do sujeito. Eu me reconheço no outro. Quando eu começo a olhar para o outro, para outra pessoa, certo? Eu vou formando a minha subjetividade, a minha identidade, o meu eu a partir do outro. É na relação com o outro, na interação com o outro, que a minha subjetividade, que a minha identidade vai se constituindo. De maneira que me reconheço no outro. Ao mesmo tempo, também, começo a me reconhecer como distinto do outro, diferente do outro. George Mead ele compartilha justamente dessa ideia, de que é na interação com o outro que o homem se torna um ser humano. O processo de humanização se dá na interação com o outro. Tá? O desenvolvimento da consciência. A consciência não é um dado a priori, por assim dizer, como dizia Kant. Não, você não tem essa consciência, é o próprio Descartes. Você não tem essa consciência, por assim dizer, já desenvolvida anteriormente e ela agora se relaciona com os objetos. Não. Consciência ela é construída socialmente. A minha mente é construída socialmente. É na relação, na interação com o outro que a minha consciência vai sendo constituída, que a minha subjetividade vai sendo constituída, que a minha identidade vai sendo formada, que o meu self vai sendo constituído, certo? Que o meu eu se estrutura. De alguma maneira,
E ele vai se estruturar, inclusive, a partir das estruturas simbólicas que compõem essa sociedade. Pensa a linguagem. A linguagem é uma estrutura simbólica por excelência. Quando eu uso a expressão carro, eu não estou falando, por exemplo, a palavra carro não é um carro agora físico aqui. Ela se refere a um objeto na realidade, mas a linguagem não tem meramente esse efeito referencial. Isso foi mostrado por John Austin, por exemplo, John Searle, né, uma virada pragmática da linguagem. Isso já foi mostrado que a linguagem não tem meramente um efeito referencial, ela tem efeitos pragmáticos também, realizações, expressam desejos, emoções, serve inclusive para narrar estado de coisas no mundo e para fazer e realizar as ações. Então a linguagem é um sistema simbólico muito bem estruturado, que nós vamos sendo integrados a esse sistema simbólico. Quando eu uso a palavra carro, você sabe o que eu estou falando, porque a palavra carro, dentro do sistema simbólico que nós compartilhamos, que foi construído socialmente, que tanto eu quanto você recebemos, através da interação com o outro, ela significa alguma coisa para a gente. De maneira que nós nos relacionamos com os objetos a partir da significação que ele tem para nós. E essa significação pertence ao mundo do simbólico. Um objeto para nós nunca é um objeto neutro. Um objeto para nós sempre é um objeto que passa pela nossa interpretação. Mas a forma como nós interpretamos as coisas já é resultado do social, porque nós recebemos isso a partir da interação com o outro, num processo social. Certo? Então, primeira coisa, o significado das coisas deriva ou surge da interação social que cada um estabelece com os seus semelhantes. Então, a forma como atribuímos significado às coisas é resultado da interação que nós temos com os outros, é um processo social, tá bom? Então, você tem sociedade que, por exemplo, pensa só o cruzeiro, vamos dar um exemplo. Hoje, isso aqui é R$2. Isso aqui tem um valor, tem um significado para nós. Por quê? Isso aqui, como papel, não vale nada. Eu poderia amassar, jogar fora, né? Coisa que de fato não irei fazer, mas poderia. Como papel, em sua materialidade, isso aqui não significa nada. Nada, nada. Só que isso aqui tem um significado simbólico. E todos nós compartilhamos significado simbólico, construído socialmente. Pensa o cruzeiro. Você achar um cruzeiro, 2 cruzeiros, sei lá, 100 cruzeiros, 100 réis, não sei das quantas, na rua. Isso não significa nada para você. Não tem valor nenhum, não tem importância. Por quê? Porque socialmente falando, isso aqui perdeu valor, o cruzeiro perdeu valor. Mas houve um tempo que o cruzeiro significava muito para os nossos avós, quem sabe até para os nossos pais. Aquilo tinha um significado, um valor simbólico importantíssimo. A sociedade reconhecia o valor daquilo ali, mas hoje não reconhece mais. Então, a própria sociedade está mudando. E os significados, os símbolos, os rituais, os signos vão mudando também. De maneira que nós vamos atribuindo significados a outras coisas. Hoje, o celular tem um significado importantíssimo para nós. Mas há 70 anos atrás não tinha isso aqui. Isso aqui não pertencia ao mundo social. Não existia um significado simbólico para isso aqui, porque isso aqui não existia. Então, há um processo dialético, inclusive. A sociedade não é estagnada, ela está em evolução. E quem dá significado isso aqui? Não sou eu sozinho. Eu não posso, por exemplo, dar significado só a isso aqui. O significado é reconhecido socialmente. Tá? Isso que é importante. Os seres humanos, então, agem em relação às coisas com base no significado que essas coisas possuem para nós. A forma como você vai se portar diante de uma X6, por exemplo, um Corolla, um BMW, é diferente da forma como você se importa diante de um pedaço de madeira simples caído no chão. Por quê? Porque possui significações diferentes para você. E a significação que a X6, ou BMW, ou Corolla e tarará possui é socialmente reconhecida. Tá? Se ninguém valorizasse isso, você também não iria valorizar. Porque você só aprendeu a valorizar isso por causa da sociedade a qual você pertence. A ideia é muito clara de que nós aprendemos, socialmente falando, a valorizar certas coisas e desvalorizar certas coisas. Aquilo que é prioridade dentro do nosso sistema simbólico não é prioridade por nós mesmos, é uma prioridade social. Então a sociedade ela pode ensinar e instruir as pessoas, através do sistema educacional e tudo mais, a valorizar certas coisas e desprezar certas coisas. Tá? Isso é importante. Ao se tornar parte de um grupo, o indivíduo assume, primeiro, um modo de linguagem, tá? Um universo discursivo específico, passando a comunicar-se de modo semelhante aos outros membros do grupo. Então, a forma como nós nos comunicamos é semelhante às outras formas, às outras pessoas do grupo, porque essa interação entre um ou outro, né, de alguma maneira influencia. Eu sou influenciado, você é influenciado, e esse processo de interação social de um com o outro ajuda cada dia mais a formar uma consciência, uma mente, a minha identidade, inclusive, certo? Que vai ser estruturada dentro do sistema simbólico compartilhado socialmente. A formação do self, no caso de si mesmo, da identidade do indivíduo, se dá através da internalização e interação dos processos simbólicos que se dão no âmbito social.
O ser humano tem um self, no caso, ele é um objeto para si mesmo, tá? Como eu disse, aquela ideia do eu, né? Eu sou um objeto para mim mesmo, eu analiso as minhas próprias ações, reflito sobre aquilo que eu mesmo faço, inclusive, mas eu também sou um objeto para os outros, por assim dizer. Existe o eu social, né? Aquilo que a sociedade reconhece, tá? Então, isso é importante também. Ele percebe a si mesmo, comunica-se consigo mesmo, você fala consigo mesmo. O homem interage consigo mesmo através do seu eu, esse eu que é o eu para mim, né? Mas tem um eu social, inclusive, também. E às vezes eu até acabo incorporando aquilo que os outros pensam de mim, esse eu social. O homem é um ser reflexivo. Então, esse processo de reflexão, eu já disse, é importante, tá? Interação simbólica e interação não simbólica, eu deixei algumas anotações aqui para seguir, mas já falei sobre isso. Então, a interação simbólica, ela envolve interpretação, significado na ação. É toda ação que eu faço com significado. É aquilo que o próprio Max Weber falava, inclusive, uma sociologia compreensiva, tá? É uma ação social. Toda ação que é feita com a intenção de receber uma resposta de uma outra pessoa. Então, é uma ação social, porque ela visa o outro. Há um processo da intersubjetividade, ok? Eu vou agir sempre em relação ao outro. Isso é importante. Tá? O meu eu, a minha identidade, a minha consciência, ela é estruturada a partir do meu relacionamento com o outro, através do meu relacionamento social. Então, a subjetividade, ela está ligada ao processo de intersubjetividade. A minha relação com o outro é que vai se estruturando a minha consciência, a minha mente, o meu ser, quem sou, e a sociedade, inclusive. Então, é um processo de interligação, interdependência aí dos indivíduos dentro de uma mesma sociedade, dentro dessa relação social que existe um com o outro. Ok? Isso é muito importante. Então, seria justamente isso que nós chamaríamos de interacionismo simbólico, por causa da interação que os indivíduos têm um com o outro. Isso é importante, inclusive, para a própria constituição do ser, tá? Isso é muito importante. Mas não somente isso. Existe dentro do processo de interação um âmbito simbólico aí, que quando o indivíduo vai sendo integrado a essa área simbólica da existência humana. O homem é um ser simbólico. Ele lida com o outro, com os objetos, a partir de signos, significados, de sentidos. Então, nós interpretamos a todo momento as coisas, certo? Interpretamos uma veste, interpretamos uma ação, uma roupa. Se eu fizer assim para você, ó, você tá entendendo que no final, né, eu vou te pegar, ó, no final, ó, ou, né, uma coisa assim, então eu vou guardar seu pescoço, você tá ferrado comigo. Ou se eu fizer assim, ó, né, quando a sua mulher, seu esposo olha para você e faz assim, você já interpreta aquilo. Tá? É uma ação simbólica, isso tem um sentido simbólico. Não é meramente uma ação com a mão, entendeu? Tem um significado, você interpreta isso. Então, nós somos seres do mundo simbólico. Quando você está andando, imagina, na rua com seu esposo, com sua esposa, e alguém passa perto de você e fala assim, ó, na hora já entende o que isso significa, ok? Espero que isso nunca aconteça com vocês, mas você já entende o que isso significa. Porque nós somos seres humanos que compartilhamos signos, significados, sentidos. Isso é um mundo simbólico estruturado através de uma linguagem. E a linguagem, ela não se dá simplesmente no âmbito verbal, né? Tem a linguagem não verbal e coisas do tipo. Então nós estamos lendo signos, e signos não se refere simplesmente dentro da semiótica, você vai ver que signo não é simplesmente uma palavra, pode ser uma placa, qualquer outra coisa pode funcionar como signo. Tá bom? É isso aí, gente. Um abraço para vocês. Espero que tenha ajudado.